O poeta americano Robert Bly conta uma peculiar história que tem um significado muito grave para a nossa conduta. Ele narra que 3 jovens foram à caça e ficaram em uma cabana. No primeiro dia, 2 foram caçar e um ficou preparando o alimento. Bateram a porta e quando ele foi abrir, era um anão com uma clava. O anão disse, fazendo uma petição: "Você me deixa entrar?" E ele respondeu que sim. O anão entrou e disse: "Você me deixa sentar à mesa?" Ele disse que sim. "Você me dá comida?" E ele deu comida. O anão começou a comer e jogou um pedaço de pão no chão. "Você pega para mim um pedaço de pão?" Ele pegou e deu ao anão. Então o anão pegou a clava e deu um golpe na cabeça dele. Saiu a correr. No segundo dia, o segundo jovem ficou na cabana. E a determinada hora, bateram a porta e o jovem foi ver quem era. Era um estranho anão com uma clava. "Você me deixa entrar?" E o jovem disse: "Perfeitamente." "Posso sentar à mesa?" "Pode sentar-se à mesa." "Você me dará comida?" Ele deu a comida. O anão jogou um pedaço de pão no chão e perguntou: "Você pode pegar para mim?" Ele abaixou-se, pegou, deu-lhe o pão e o anão deu-lhe uma paulada na cabeça e saiu a correr. No terceiro dia, estava o outro jovem. Bateram a porta e apareceu o anão com uma clava na mão. "Você pode me deixar entrar?" "Sim, esteja à vontade." "Eu poderei sentar à mesa?" "Sim, pode sentar-se à mesa." "Você me daria comida?" "Pois não, pode pegar aí uma fruta, ali tem pão, pode pegar." O anão pegou uma fruta e quando estava preparando-se para comer, jogou-a no chão. "Você pega para mim?" Ele disse: "Não, você não é nenhum inutilizado, pegue você para comer. Se você não é capaz de segurar a comida com a sua própria mão, que futuro é que você vai ter? E afinal, você me pede ajuda ou quer que eu faça o seu trabalho?" E nesse koan ocidental, Robert Bly estabelece que a nossa solidariedade não pode transformar-se no cultivo da ociosidade daquele que é necessitado. Ajudar a quem se ajuda, oferecer o estímulo a quem se esforça para poder progredir. A nossa tarefa é dignificar a criatura para que ela descubra os valores que nela existem, uns adormecidos, outros em desenvolvimento e outros que simplesmente estão bloqueados. Quando nós nos predispomos a qualquer ação meritória e não colaboramos para que a pessoa faça a sua parte, nós estamos prejudicando gravemente aquele a quem pretendemos ajudar. É estranhável que um poeta traga-nos uma contribuição tão peculiar, mas ela é narrada pelo Dr. Bernie Siegel, esse cancerologista americano, que estabelece no fator saúde e doença a contribuição do próprio paciente. O paciente que se esforça para tornar-se saudável, ele dá ao médico uma larga contribuição. E aquele que teimosamente se recusa, ele não apenas dificulta a tarefa terapêutica do médico, como também a instalação da saúde no seu organismo. Em nosso processo evolutivo, as entidades espirituais são unânimes em informar-nos que nós somos os semeadores da vida e que nós colheremos inevitavelmente conforme a nossa semeadura. Aqueles que, depois de se haverem colocado na vida como usufrutuários de bens que eles não pertencem, são dilapidadores da propriedade alheia. Quando nós, por acaso, defrontamos dificuldades, desafios, não foi ninguém que os colocou em nosso caminho. Nós estamos fazendo a viagem de volta, recolhendo os destroços da nossa insensatez. Desejamos com isso dizer, por exemplo,
que no ano de 1741, no cantão de Zurique, na Suíça, reencarnou-se um espírito nobre para desempenhar uma tarefa espiritual e científica de grande alcance. Johann Caspar Lavater. Lavater se tornaria um dos pais da fisiognomia, a ciência através da qual se pretendia conhecer o caráter dos indivíduos pela formação craniana e facial. Será essa experiência de Lavater, místico, teólogo e investigador da psicologia humana, que abrirá espaço para os trabalhos notáveis de César Lombroso, mais tarde, na antropologia criminalista. Quando Lombroso estabelece que os psicopatas teriam uma formação craniana muito típica e caracteriza algumas dessas deformidades para simbolizar criminosos com as mais variadas manifestações dos seus delitos. Tanto a doutrina de Lavater como a antropologia criminalista de César Lombroso estão hoje totalmente ultrapassadas, mas foram muito valiosas no século XIX, como no começo do século XX. Lavater, por exemplo, quando veio a Revolução Francesa de 89, ele apoiou os insurgentes, os filósofos franceses, e desejou levar as propostas da liberdade, da igualdade, da fraternidade a Zurique. Mas a partir do período do terror, ele percebeu que a intolerância revolucionária contra Deus, a religião e a fé era um atestado da suprema covardia e do totalitarismo dos novos pensadores. Ele irá morrer de uma forma muito cruel, depois de uma rude batalha, mas deixando um legado extraordinário para a reflexão e para o estudo da personalidade humana. Como leremos no Tormentos da Obsessão, Johann Kaplan Lavater se reencarnará com o nome de Eurípides Barçanufo. Ele virá em uma tarefa muito modesta, em uma família muito especial, e se destacará na pequenina comunidade, graças às suas aspirações de servir à humanidade. Desde cedo, ele desejou entregar-se ao bem, e, portanto, no fim do século XIX, no começo do século XX, Eurípides Barçanufo adelou por estudar medicina, para melhor servir ao seu próximo, para contribuir em favor da saúde física e mental da criatura humana. O seu pai levou ao Rio de Janeiro, saindo do Triângulo Mineiro, da então pequenina Sacramento, para a grande capital da República. Mas a dor de saudade da sua genitora, a angústia, embora tivesse muitos filhos, especialmente aquele sentimento de perda de Eurípides, tudo isso fez que ele retornasse a Sacramento e, para atender à mãe, lacrimosa e cheia de angústia, renunciasse ao exercício acadêmico na cultura da futura doutrina médica que ele ia esposar. Mas não deixou de lutar, nesse período, fenômenos insólitos que já aconteciam na periferia de Sacramento, chamaram-lhe a atenção. E ele manteve contato, pela primeira vez, com o mundo espiritual. Eurípides Barçanufo, sendo portador de certos distúrbios psicológicos, principalmente na área dos transtornos desse comportamento alternativo da depressão e do júbilo, fascinou-se com as mensagens que ele escutou, vindas do mundo espiritual, através de pessoas analfabetas. Camponeses modestíssimos recebiam a palavra de São Vicente de Paulo, naquele lugarejo recuado, distante de qualquer centro de cultura, sem eletricidade, sem comodidade, sem facilidade de comunicação. Tornou-se espírita. Abraçou a doutrina espírita, lendo as obras de Allan Kardec, e se tornará um dos maiores apóstolos do espiritismo do século XX.
A sua vida é uma saga de amor, de abnegação, de caridade. A sua mediunidade irá desdobrar-se em uma polivalência incomum: clarividência, clareaudiência, psicofonia, psicografia, desdobramento da personalidade, bilocação, estando ele muitas vezes na sala em que trabalhava as tinturas máteres para realizar os produtos homeopáticos. Ele estudou profundamente a homeopatia dos seus originais e começou a atender a pobreza de toda a região. Naqueles momentos, ele deslocava-se para atender pessoas perdidas nas matas, em fazendas, portadoras de doenças à época incuráveis, e aparecia em corpo físico para as atender e curá-las. Eu tive a ocasião de privar da intimidade de algumas pessoas que haviam convivido com Eurípides, e inclusive haviam sido curadas pelas suas mãos missionárias. Conheci alguns dos seus discípulos, entre os quais o venerável Tomás Novelino, desencarnado há poucos anos, nonagenário, Agnello Morato, outro eminente espírita, e privei da intimidade da sua sobrinha, Corina Novelino, lá na cidade de Sacramento. Conheci também Dona Abália, um dos espíritos dóceis, que teve nas mãos de Eurípides a oportunidade de encontrar a plenitude. Residindo em São Paulo, na época heróica, Dona Amália foi vítima de uma obsessão por subjugação. Percorreu aos psiquiatras da época, isso no começo de 1910, 1912. E ali então, ela foi totalmente desenganada. Quando a notícia de Eurípides, nessa época, chegou à capital bandeirante. E a família resolveu levá-la a esse missionário, atada em cordas, numa viagem penosa. A senhora Amália foi levada até Sacramento, aproximadamente os 700 quilômetros, hoje em pista asfaltada. Mas à época, em estradas muito difíceis. E quando ela chegou e atirada do veículo, Eurípides à porta, disse-lhe: Amália, faz quanto tempo eu estou esperando por você? Desatou-a, mandou entrar, e ela, absolutamente recuperada, tornou-se-lhe o braço direito. Ela própria contou-me algumas das experiências notáveis vividas com Eurípides. Muitas vezes, ele estava na banqueta, trabalhando com as provetas e com as dinamizações da tintura máter, de costas, e ela trabalhando do outro lado e dizia: Amália, cuidado, atenção, você acaba de errar. E ela se dava conta que a visão psíquica dele ultrapassava todo o campo da visão física. Conheci em Franca uma médium extraordinária, Dona Alcina, genitora de Maria Estela Palermo, portadora de uma mediunidade incomum. Havia sido levada a Eurípides de Barçanufo em verdadeiro furor psiquiátrico. E ele apenas tocou-a e ela recuperou a saúde com o seu toque. Esse homem incomparável, no começo do século, compreendendo que a única forma de construir uma cidade justa, uma sociedade justa, era através da educação, ergueu na pequenina Sacramento o educandário Colégio Allan Kardec, que existe até hoje. Manteve polêmicas com sacerdotes brilhantes, inclusive com o padre da cidade de Campinas, através do periódico local. E Eurípides era portador de argumentos tão sólidos que conseguiu triunfar doutrinária e logicamente sobre o sacerdote, sendo por ele mesmo considerado vencedor. Mas a vida de Eurípides Barçanufo era tão extraordinária, e o seu amor à humanidade, vendo o número enorme de portadores de alienação mental, de obsidiado, ele resolveu erguer também um sanatório, mas nos moldes do começo do século XX. E não poucas vezes,
quando as crianças estavam na recreação e os pacientes vinham para o mesmo âmbito, ele se encostava à sombra de uma velha árvore, hoje extinta, que em Sacramento chamam o óleo, que produz uma semente muito brilhante, como se houvesse sido enverdezada, e ali com seu poder mental, ele controlava os psicopatas em desequilíbrio com quem as crianças brincavam. À sua época, além da grade escolar convencional, ele ensinava astronomia e espiritismo aos seus alunos, com uma sabedoria tão incomum que mais tarde Tomás Novelino erguerá na cidade de Franca, em homenagem ao seu mestre Eurípides, o educandário Pestalozzi, em homenagem ao extraordinário educador Henrique Pestalozzi. Eurípides Barçanufo, com a sua mediunidade incomum, certo dia, psicografa Chico Xavier mais tarde. Ele vai deitar-se muito triste. Algo inquietava o seu psiquismo. Então ele desdobrou-se do corpo e sonhou que ascendia a uma região de alta carga de sublimidade. E ao chegar a essa região superior, ele encontrou-se com Jesus. E percebeu que o mestre chorava. Eurípides, surpreso, perguntou-lhe: choras, mestre? Sim, Eurípides, eu choro. Tu deves chorar então, porque tu não és entendido na terra, por causa daqueles que se te fazem inimigos cruéis, em razão dos que obstinadamente te perseguem. Tu deves estar chorando por causa dos ingratos, não é verdade? Não, Eurípides. Não é por aqueles que me não conhecem que eu estou chorando. Eu estou chorando por causa dos meus seguidores, por causa dos cristãos, que dizem uma coisa e fazem outra, que preconizam diretrizes de dignificação humana e entregam-se aos mais torpes disparates, que falam sobre o amor e odeiam. Eu estou chorando por eles, que não compreenderam a minha mensagem. Eurípides, então, começou a cair, a perder altura, e quando mergulhou no corpo físico, e lembrou-se da face triste de Jesus, trabalhou com tanto afã, serviu com tanta renúncia, que no mês de outubro de 1918, quando a peste, a epidemia da gripe espanhola matava no mundo, tornando os indivíduos moscas que tombavam nas suas garras, Eurípides pegou o pequeno calendário, a velha folhinha com dias móveis, anotou qualquer coisa numa delas e reteve. E saiu a atender aos pestosos, como havia feito oportunamente Sor Juana Inês de la Cruz, até que, exausta, ela foi vítima da peste. E Eurípides, recolhendo na sua casa, na sua cama, os pestosos, vitimados pela epidemia, contraiu-a. E no dia 2 de novembro de 1918, pela manhã, desencarnou muito jovem. Quando tiraram a folhinha, lá estava escrito pela sua mão: neste dia, às 10 horas da manhã, eu desencarnarei. Ele havia recebido a mensagem e havia anotado muito antes e trabalhado com uma tenacidade comum. Na sua mediunidade incomparável, estão registradas páginas de imperecível beleza. O Espírito Caritas, que nos traz uma das mais belas mensagens do movimento espírita, a prece de Caritas,
escreveu pelas suas mãos em um grande livro dedicado anteriormente à contabilidade e atas, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho de Hipona, São Luís de França, Voltaire, desfilaram pela psicografia de Eurípides, no silêncio e no anonimato das noites escuras de Sacramento. Jesus, Maria, sua mãe, também escreveram rutilantes mensagens através das mãos de Eurípides Barçanufo. Ele foi o inspirador do Hospital Espírita de Uberaba, que se saiba, o primeiro hospital psiquiátrico espírita do continente americano. Ali um outro homem extraordinário, Dr. Inácio Ferreira, começou a aplicar a terapia espírita naqueles dias graves e turbulentos da intolerância. Homem de grande fibra moral, a quem eu conheci. Dr. Inácio era um estoico. Escreveu um livro notável sobre ciência e psiquiatria, relatando alguns dos casos do Sanatório Espírita de Uberaba. Aliado a uma senhora da melhor sociedade uberabense, cujo filho ainda está encarnado e reside hoje em Brasília, Dona Maria Modesta Cravo Eurípides, que arrancou das vascas da loucura, de uma obsessão soez e de uma peculiaridade mediúnica incomum. Ela, todo metal que tocava, era vitimada por choques elétricos. Ele curou-a, encaminhou-a ao trabalho da caridade, e Dona Maria Modesta Cravo, ao lado de Eurípides Barçanufo, e mais tarde com o Dr. Inácio, fundaria o Lar Espírita de Uberaba para meninas órfãs, que ainda hoje existe. Porque Eurípides e os seus cômpares haviam entendido que em doutrina espírita, a caridade, resultado dos atos morais do indivíduo, tem primazia. A convicção espírita, intelectual, consolidada, para ser legítima, tem que ser vivenciada através dos atos. Para que a doutrina espírita seja vivida integralmente, os fenômenos mediúnicos têm regime de urgência, para que a nossa presunção não transforme a proposta espírita numa disfarçada metapsíquica ou parapsicologia, em que os valores éticos e mediúnicos são colocados apenas como provas de laboratório, sem consequências éticas nem morais. Desencarnando, é compreensível entender-se que Eurípides Barçanufo, mártir do cristianismo, que já havia dado a sua vida a Jesus por volta do ano 172 da nossa era, quando Roma, dominando o mundo, nas Gálias Lugdunenses, uma parte da atual França, onde está a cidade de Lyon, aquela parte das Gálias, o chamado Lugdunum, era o lugar preferido pelos romanos, pelos generais aposentados, pelos nobres que desejavam um lugar agradável ao lado dos dois rios, que fazem de Lyon uma cidade das mais belas da França. Eles vieram trazer a mensagem de Jesus àqueles cristãos perseguidos. E chegando a Lyon, eles procuraram implantar em uma pequena casa, dirigida por um espírito de escola, a palavra de Jesus, uma casa de órfãos, dirigida por então reencarnado o espírito Adolfo Bezerra de Menezes, que cuidava de 40 órfãos, com um carinho incomparável, quando um homem poderoso, que está muito doente, e vem de Roma para beneficiar-se do clima de Lyon, ali está, sob o carinho, o desvelo do seu pai, que ele não conhece.
que ele pensa morto. E naquele ódio que ele tem ao cristianismo, Daciano, em plena recuperação, quando já estava saindo da enfermidade ultrícia, recebe um grupo das crianças do pequenino lar de órfãos. Agora, para poder, entre os seus canteiros de seus jardins de rosas encantadoras, receber a homenagem, um pequenino de 8 anos, selecionado pelo seu próprio pai, que ele não reconhece, não sabe que é aquele homem venerando, ali disfarçado, dedicado a Jesus, enquanto que ele era pagão. Uma criancinha de nome Salviano destaca-se do grupo e faz uma prece, exorando a Jesus a sua proteção para o patrício romano. Daciano obsesso, fanático e cruel, quando ouve falar o nome de Jesus, enfurece-se, chama os escravos e pede que tragam os cães, e atira os cães contra aquela malta de seguidores de Jesus, crianças órfãs de menores de 10 anos. E os cães as estraçalham diante dos olhos estarrecidos dos circunstantes. E a cena que me ficou eternamente marcada, quando li por primeira vez o Ave Cristo de Emmanuel, através de Chico Xavier, é da criancinha Salviano, tremendo, e o venerando guia, abraçando-a, e a criança diz: papai, tenho frio. O intestino aberto, o baixo ventre expondo as vísceras, o sangue jorrando, e o velhinho chorando pergunta: tu te lembras de Jesus, meu filho? Lembro-me, papai. Então entrega-te a ele. E a criancinha morre. Daciano enfurece-se, pega aquele venerando homem, atira no calabouço e desencadeia uma cruel perseguição contra os cristãos. E descobre que entre os seus áulicos e fâmulos, entre os seus escravos, um deles, Rufus, é também cristão. E prepara um desforço dos mais cruéis. Reúne praticamente toda a cidade e prepara um espetáculo digno do circo de Roma. Rufus é atado a 2 cavalos que devem correr em posição diferente para ser despedaçado, arrancados os membros. Mas não abdica, não abjura, ajoelha-se e quando o algoz lhe pergunta: abjuras a Jesus? Não. Jesus é a única razão de eu viver. É o meu mestre e é o guia de toda a humanidade. Então, naquele momento, para tornar a morte da vítima ainda mais cruel, o sicário pega sua mulher e seus filhos e entrega ao mercador de escravos para que os venda, a fim de que eles paguem pela ousadia de ser cristãos. Emmanuel atinge um dos seus momentos clímax como historiador romancista, porque o comprador de escravos aproxima-se de Rufus amarrado a cordas, a 2 animais fogosos que estão sendo retidos por braços fortes e dá-lhe uma bofetada na face. A cabeça move-se e o comprador de escravo abaixa-se e diz: morre em paz. Eu também sou cristão. A tua mulher e teus filhos estão salvos comigo. Ele se despoja agora de tudo. E quando os animais disparam, as pernas e os braços são arrancados, a cabeça rola e as gargalhadas e a loucura tomam conta, é Eurípides do futuro, que está aprendendo no eito do sofrimento o amor para servir a humanidade. Contou-me Chico, e isso não está no livro, que naquela noite alguns cristãos saíram recolhendo seus pedaços, alguns dos quais perto do templo de Vesta, e no silêncio de um céu estrelado, com archotes fumegantes, carregam os destroços de Rufus para o inumarem
nos arredores da cidade, cantando o hino de exaltação à vida. Portanto, desde o ano de 172 para 1884 aproximadamente, ele voltar na grande reencarnação de missionário. E quando volve ao mundo espiritual, depois de 1918, desejando diminuir as lágrimas de Cristo, que chora de dor pelas nossas iniquidades, de nós os cristãos, Eurípides percebe no mundo espiritual que as lágrimas de Jesus eram verdadeiras, porque os espíritas, aqueles que haviam abraçado o Consolador, que se haviam entregado em espírito de abnegação para servir, estavam desencarnando muito mal. Não obstante, a aparente certeza que tinham de que a vida prossegue e cada qual será feliz ou desventurado conforme os seus atos, um grande número de militantes chegavam ao além, extremunhados, infelizes, desolados, amedrontados, ou eram recambiados para regiões muito dolorosas, graças aos vícios e à sincronização com entidades cruéis que eles permitiram se lhes instalassem na alma durante a trajetória física. Foi assim que aproximadamente 15 anos depois de desencarnado, Eurípides orou a Jesus que tivesse compaixão dos espíritas em particular, da humanidade em geral, mas dos espíritas em particular, que desencarnavam fora do equilíbrio, porque mais se pediria a quem mais houvera recebido, que eles tivessem uma nova chance, que eles pudessem ser albergados à sombra da caridade, que ele, Eurípides, por amor, pudesse reorganizá-los em um lugar onde as suas dores fossem menos doídas, onde se pudesse falar da excelente doutrina de Allan Kardec, balsamizando as feridas, ajudando-os no refazimento intelecto-moral, recuperando-os sob o carinho providencial de psicoterapeutas espirituais de alto coturno, a fim de que voltassem à Terra em uma condição melhor. E pediu a Santo Agostinho de Hipona e a São Vicente de Paulo à inteligência e ao sentimento, que fossem os seus embaixadores junto a Jesus, para que, próximo à Terra, em uma região fronteiriça com o planeta terrestre, a regular distância geográfica, pudesse ser criada uma estância de refazimento, de cura, de reequilíbrio para os espíritas. Como no passado Fabiano de Cristo houvera com alguns portugueses criada a comunidade do Nosso Lar, e Joana de Ângeles e outros, a colônia Redenção, e assim sucessivamente. A sua prece foi deferida, e Eurípides, com um grupo de espíritos nobres do seu passado próximo e recuado, começou a trabalhar uma imensa área onde nasceria o nosocômio Esperança. Mas é uma comunidade imensa, na qual se destaca o sanatório para alienados mentais desencarnados, principalmente espíritas, que conhecendo a verdade negligenciaram-na, que estando convencidos da sobrevivência da alma, não lhe deram o conveniente tratamento, que tendo vivido a experiência da crença e adquirido de forma lógica e racional, se houvesse permitido deslizes morais e gravames que os crucificariam nas dores superlativas de mais tarde. E nasceu então, na imensa comunidade Esperança, esse sanatório,
que é um conjunto de edifícios, de vários blocos, um dos quais de 3 pisos para acima da superfície e de 2 subsolos, todos eles em comunicações através de rampas suaves das construções terrestres, se pudessem albergar alguns desses indivíduos que abraçaram a doutrina, que têm mérito, mas não souberam comportar-se de acordo com os parâmetros, com os paradigmas que a doutrina possui e as diretrizes morais que estabelece. Este livro é a história de um dos pavilhões, muito breve, e de uma ala sob a direção do Dr. Inácio Ferreira. Digamos que essa ala pode ser considerada um hospital-escola, onde casos especiais são recambiados para ali, para que a abnegação de outros espíritas em situação enobrecedora possa ajudar os seus irmãos náufragos da longa viagem da desencarnação. Manuel Filomeno de Miranda Espírito, que vem sendo um repórter na Terra, ele foi um homem muito modesto, muito nobre, espírita de escola, dedicado ao estudo e à prática da obsessão-desobsessão pela mediunidade, que era guarda-livros, tendo tido um caso que o impressionou sobremaneira e que ele não conseguiu libertar o paciente do digério, da trema e da urdidura da obsessão. Quando ele desencarnou, ele, Filomeno de Miranda, rogou a oportunidade de encontrar o espírito do digério para saber em que ele, Miranda, havia falhado. E ele traz aqui a história de Ludigério como sendo o motivo por que ele se dedicou a esse estudo, tornando-se um repórter do mundo espiritual para iluminar-nos, instruir-nos e advertir-nos. A vida física não é uma viagem ao país da fantasia. A nossa mensagem não tem nenhum objetivo deprimente. Pelo contrário, mas não podemos viver apenas da fenomenologia, do júbilo, da distração, senão também da responsabilidade moral, do compromisso assumido. E desde a sua primeira obra, Nos Bastidores da Obsessão, quando ele apresenta as obsessões no grande circo, no espetáculo das transformações de perispírito sob ação hipnótica, até tormentos da obsessão, ele vem trazendo ao mundo luzes, para que nós nos demos conta dessa população invisível a alguns, pulsante, real, como as ondas Hertz, como os raios infravermelhos, ultravioletas, como as macro e micro-ondas, como todo esse mundo vibratório que nós não sentimos e não vemos, mas ele é a realidade da nossa vida atual, sob todos os aspectos considerados. O objetivo essencial de Filomeno de Miranda é conscientizar-nos do que Paulo disse através de uma figura. Nós temos uma nuvem que nos acompanha, uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos desencarnados que nos acompanham, para mais tarde serem o espelho da nossa consciência. Para quando desencarnados, desejarmos escamotear os nossos erros, eles nos aparecerem e nós sermos desmascarados pela própria consciência. No Tormentos da Obsessão, ele vem trazer a experiência de vários náufragos. E quando ele estava escrevendo a obra e apresentando casos muito dolorosos, alguns que me impressionaram profundamente, como o do encapsulado, que eu nunca pudera imaginar a auto-obsessão, o indivíduo produzindo energia e envolvendo-se nela como se fosse uma múmia, e ali dentro ficando nessa tremenda auto-obsessão, por mau uso das imensas possibilidades que a divindade lhe havia concedido e que ele atirara fora. Vejamos em um breve comentário. Nascera em um lar espírita,
recebera a melhor educação, tivera oportunidade de conhecer a doutrina, o carinho e o sacrifício de uma mãe devotada, de uma família nobre, estudou com sacrifício, doutorou-se em advocacia, e à medida que a vida se tornou mais fácil, começou a ter escrúpulos e vergonha da sua condição de espírita. Porque no passado era muito comum. Conseguiu uma posição de relevo, abandonou as atividades da casa espírita, negligenciando do seu compromisso de atender aos necessitados. E porque os dons da fortuna lhe chegassem em larga messe, começou a permitir-se licenças morais, de suborno e de sexo, de gozos, embora uma esposa abnegada, fiel e devotada, chamasse-o atenção para esse serviço. O doutor Evaldo estava muito acima de qualquer crítica. E apesar de ter a consciência do erro que praticava, esse homem abandona praticamente os seus deveres. E a esposa consome-se de angústia e faz um câncer. Ela, através das dores morais, faz um câncer. E através desse câncer mamário, que se transforma em uma devastadora metástase, desencarna. E ele dá-se conta tarde demais. A estrada do erro não pode ser repercorrida na mesma reencarnação para liberar-se. E volta-se para dentro, produz uma depressão profunda de angústia, de rebeldia, e entra em sintonia com seus adversários quando desencarna. E desencarna numa situação dolorosa, de auto-obsessão e de halo-obsessão. E vai para as regiões infelizes do mundo espiritual, da erraticidade inferior, de onde a sua mãe interfere e os bons espíritos vão resgatá-lo, levando para o sanatório. E ali, um admirável espiritista de língua castelhana, que na terra havia sido médico, e aqui está disfarçado com o pseudônimo de Dr. Orlando Messier, será o responsável para fazer a cirurgia astral, libertando da injunção dolorosa. E eu confesso que foi a cena que mais me perturbou em toda a larga existência. Foi a libertação do Dr. Evaldo. Mas para dizer que todos temos oportunidade, que o sanatório de amor erguido pelo incomparável Eurípides Barçanufo aguardará aqueles que delinquirem tenham mérito, porque os que o não tiverem irão para regiões muito dolorosas do automatismo da lei para renascerem sob expiações lamentáveis, irreversíveis e angustiantes. O Sanatório Esperança, que apresenta os casos mais tristes naquela área, na sua parte imediatamente inferior, nos subsolos, serviu-me de uma grande advertência, mas que vai coroada pela mensagem de amor, quando, passado o mês de estágio ali, para escrever a obra mais tarde, Eurípides convida Filomeno de Miranda para ir despedir-se na sua casa. Doutor Inácio, antes, convidaram para ouvir o eminente psicanalista que houvera desencarnado e vai proferir uma conferência, que é o tema da depressão, na palavra de uma autoridade, conforme o discurso que está no livro. Mas saindo daquele ambiente, que por fora é agradável, o que a mim me fascinava é que as flores no ambiente emitem luminosidade. E à medida que o vento as faz oscilar, elas emitem sonoridade. Nos arredores há uma música permanente que baila no ar. E acompanhando Filomeno de Miranda e Dr. Inácio à residência onde Eurípides Barçanufo os aguarda, podemos ver também as maravilhas que são oferecidas àqueles que se desincumbem do dever. As concessões generosas da divindade para quem, consciente da sua responsabilidade, faz o mínimo, mas não se compromete com o mal.
Não se comprometer com o mal já é uma vitória do bem. Mas, não estando comprometido com o mal, produzindo no bem, é muito maior. E pude ver um dos mais belos fenômenos do mundo espiritual, a luminosidade que se irradia das substâncias. Em todo o sanatório, a luminosidade é da própria substância que o confecciona. Chamemos substância mental, substância astral, substância fluídica. Kardec nos fala do laboratório do mundo invisível, em O Livro dos Médiuns, que pode ser manipulado pelo pensamento, no qual os espíritos elaboram as suas indumentárias, elaboram as suas construções através da ação mental, como nós outros na Terra materializamos através da ação manual. Então me fascinou ver a casa de Eurípides, aqueles espíritos ali reunidos para esperarem Miranda, e as palavras finais do embaixador de Jesus para nós, criaturas na Terra. Não gostaríamos de lê-las, porque tiraria toda a beleza de quem as vai ler no momento próprio, mas gostaria, pelo menos, de, nesse momento que precede a nossa visualização, repetir aquele encontro que encerrava o estágio de Filomeno de Miranda, quando, colocando-se de pé, Eurípides, imensamente emocionado, começou a ler, a dizer: amantíssimo Pai, incomparável Criador do universo e de tudo quanto nele pulsa, tende compaixão dos vossos filhos terrestres, mergulhados nas sombras densas da ignorância e do primarismo em que se demoram. A vossa excelsa misericórdia tem-se consubstanciado em lições de vida e de beleza em toda parte, convidando-nos, estúrdios que somos, ao despertamento para a vossa grandeza e sabedoria infinita. Não obstante, continuamos distraídos, distantes do dever que nos cabe atender. Apiedai-vos da nossa pequenez e deixai-nos sentir o vosso inefável amor que nos rocia e quase não é percebido, a fim de alterarmos o comportamento que vimos mantendo até este momento. Enviaste-nos, Jesus, o inexcedível amigo dos deserdados e dos infelizes. Depois de inumeráveis mensageiros da luz, ouvimos-lhe a voz, sensibilizamo-nos com o seu sacrifício. No entanto, desviamo-nos do roteiro que ele nos traçou e continua apontando, tombando, porém, no abismo por invigilância e leviandade. Tentamos reerguer-nos várias vezes e nos ajudastes por compaixão, sem que essa magnitude alterasse por definitivo nossa maneira de ser durante os séculos transatos. Permitistes que Allan Kardec mergulhasse no corpo, a fim de demonstrar-nos a imortalidade da alma, quando campeava a descrença e a cegueira em torno da vossa majestade. E também nos fascinamos com o mestre lionês. Logo depois, porém, eis-nos perdidos no cipoal dos conflitos a que nos afeiçoamos, experimentando sombra e dor, esquecidos das diretrizes apresentadas. No limiar da nova era que se anuncia, permiti que vossa luz imarcessível nos clareie por dentro, libertando-nos de toda a treva e assinalando-nos com discernimento para vos amar e vos servir com devotamente abnegação. Excelso genitor, tende piedade de nós, favorecendo-nos com entusiasmo, que nos ajude a eliminar o mal que ainda se demora em nós, desenvolvendo o bem que nos libertará para sempre da inferioridade que predomina em a nossa natureza espiritual. Sede, pois, louvado por todos sempre, venerando o Pai. Vozes do Espírito. Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente
é meu lar. O coração é meu templo. A verdade é meu culto. O amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem, minha senha. A beleza é meu ideal. A perfeição é meu destino. Dificilmente poderemos ler uma síntese